Bem, esse trabalho, que é um longo trabalho de recuperação da memória de Taboão da Serra, ele se deve a um projeto que teve início ainda no princípio dos anos 2000, né, em que a gente produziu um material didático, um outro livro, e que a gente começou nessa relação com a memória da cidade, trabalhando com as pessoas. Uma pessoa para a gente muito importante, porque até então era a única que realmente se preocupava, é um jornalista, né, o seu Valdemar, que todo taboanense que se preocupa com a história da cidade conhece e sabe do seu trabalho, que fez durante vários anos uma recuperação de memórias familiares, de memórias inclusive de fatos históricos e tal, mas sem nenhuma preocupação mais elaborada no sentido do trabalho do historiador mesmo, né? de fontes e de preocupação com esses detalhes, né? Esse trabalho nosso, ele tenta fazer isso, ele tenta não só apresentar a cidade com a sua história, que parece inicialmente tão rapidinha, né? Porque é desde 59 e tal, mas que quando você vai atrás, vai perceber que o lugar é um lugar de raiz, né? Um lugar bem antigo. E tem o livro tem essa preocupação de apresentar os documentos, de dizer como é que a gente obteve essa informação e de mostrar como que isso tudo é muito relativo também, não é uma verdade absoluta, é um jeito de ver, né? Esse é um jeito com que a gente vê a história da cidade, vê esses fatos que aconteceram e lê os documentos que a gente obteve. Eu entendo que isso aqui é abertura para um canal de pesquisa. Sim. Então, por exemplo, olha, eu acho que pode muito bem a partir daqui surgir um livro sobre as manifestações culturais ou sobre a cultura no Taboão da Serra. Ou pode muito bem surgir a partir daqui um livro sobre a história das empresas e a organização do movimento opera na cidade. Ou pode surgir daqui também uma coisa importante, que é a história dos educadores nessa cidade, que transformaram essa cidade. Então, eu entendo o seguinte: ao pegar as fotografias, eu tenho um olhar sobre a foto, eu leio aquela foto com um olhar meu, né? Ideológico, etc, ou no foco da minha pesquisa, etc. Mas eu acho que isso aqui é um canal de pesquisa para as novas gerações. Por isso que essa sede nossa de preservar a memória, de criar um centro de memória, de você fazer a história dos indivíduos, enfim. Não há estudos sobre a Grande São Paulo, por exemplo, na área da geografia ainda tem alguns que estudam mais pela função econômica mesmo, né? Sim. E mais por causa das enchentes. Então, por exemplo, a gente foi objeto de estudos quando se trata de enchentes, etc. Mas um estudo da cidade como cidade, isso não há. E não é só daqui, não há de outras cidades. Mesmo Embu, que tem uma história também colonial, também não faz parte, né? Então, a gente quer, bem isso que o João está falando, estimular, ver se as pessoas se interessam e mostrar como que é um campo de pesquisa interessante também. Os registros que a gente encontrou são de chamar Taboão da Serra, já Taboão, né, no século XVIII ainda. Então, é possível você... Quando a gente esteve no arquivo e começou a trabalhar esse material, né, Marlene, foi já desde 2003 que a gente começou a mexer com esses arquivos, a gente começou a perceber esse significado da cidade, né? E ela tem aquilo que eu expliquei um pouquinho lá, ela tem, quer dizer, a origem das cidades, né, em geral, no mundo, é exatamente esse, né? Um caminho, um ponto de encontro, um cruzamento de estradas, e ali surge a cidade. Então, essa dimensão que a gente quis recuperar para Taboão, esse encontro de caminhos, um lugar de encontro, de fato, né? Eu acho que tem até a ver com a gente mesmo, como pessoa, né? Que aqui se encontram muitas pessoas do Brasil inteiro, né? E a cada casa que nós íamos,
né, fosse aqui na casa da dona Titi, que também abriu as portas, e a nossa página de abertura do livro é uma fotografia dela, né, ícone da casa dela, da família. Então, essa coisa rural ainda. A gente tem uma cidade enorme, com pessoas que aqui vieram há menos de uma década, mas que ainda traz essa ruralidade de abrir a porta, vem tomar um café, olha gente, vem participar do batizado da família. Então a gente tinha todo esse contato que foi primordial para que nós chegássemos à conclusão do livro. E um achado foi no nosso município aqui vizinho, Itapecerica, foi o seu Dimas, né? Foi apresentado por um amigo nosso muito especial. E esse senhor, sem nos conhecer, abriu o arquivo da casa dele. E aí lá nós descobrimos que a região fazia parte do circuito de Itapecerica. Então eles faziam as corridas, né, de automóveis e motos. E aí no livro tem uma matéria do Estadão que fala justamente do motociclismo, né, aqui na região. Quando elas mostravam, como a gente era uma equipe, a gente escolhia junto. A gente reunia um monte de material nesse livro. Sim. E aí a gente ia selecionando, né? Por exemplo, tinha muita coisa que a gente gostaria de colocar no livro, mas tinha que ter uma seleção, né? Nós estamos vivendo um momento para nós muito especial, que foi o lançamento desse livro, que o João se empenhou que isso acontecesse de fato, e não é fácil, vocês sabem o que é produzir um livro. E a gente sabe que isso não basta, ainda que ele aponte 1000 perspectivas de continuação de pesquisa, etc. e tal, a gente precisa que haja sensibilização da população em relação a isso. Nossa população não é fácil, nós ainda temos uma população, boa parte da população que trabalha em outro lugar, vem dormir aqui, ou seja, ainda há uma população que é muito difusa em termos de interesse pela cidade, pelo local. Mas a gente descobriu, fazendo essa pesquisa, que temos muita gente interessada e muita gente que guarda coisas, né? Então, por exemplo, a existência desse site, além do livro, do site, onde a gente abre a participação de qualquer, porque não é só, ele está hoje vinculado ao site da educação, mas na verdade ele está aberto a toda a população, né? Nós vamos organizar um trabalho, né, e de entregar um livro para cada professor e fazer uma discussão histórica em cima desse material. Essa seria uma proposta inicial. E a partir desse encontro, a gente vai ver o que eles querem, né, o que esses professores querem. Quem vai coordenar isso é a Cândida. E também o trabalho com os nossos professores aqui da rede municipal. Vamos passar por todos os coordenadores pedagógicos da escola e os professores de história. A gente já fez várias oficinas com eles.